Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui o paleontólogo Jorge Luiz Lopes, a quem eu agradeço. Ele que é diretor do Museu de História Natural da UFAL e um museu que tem evoluído a passos largos, né, Jorge? Como isso tem sido, como é que tem acontecido? Olá, Wendel. Nos últimos anos, né, o museu ele está com 27 anos de idade, né, de criação, e nós passamos por diversas situações não muito agradáveis por conta do espaço que nós ocupávamos até o ano de 2015. Mas a partir de 2016, com a mudança de prédio, que essa saída do Farol e a descida do museu para o Prado, realmente mudou consideravelmente a estrutura do museu, principalmente pelo tamanho do prédio que nós agora estamos. Portanto, agora a gente pode dizer realmente que a passos largos o museu está caminhando, porque tem condições de crescer consideravelmente, principalmente nos seus acervos. Eu fico analisando de certa maneira, Jorge. Eu pelo menos eu coloco aqui na mesa, pode dizer se é um pensamento equivocado. Você é um museu de história natural numa universidade pública. São 3 desafios hoje que eu vejo, de uma certa maneira, para valorizar e para andar em termos de evolução. Sem dúvida nenhuma. Não é simples, a dificuldade é muito grande. Primeiro que nós somos de um órgão público, né? Então temos as limitações que nos impõem, né, pelas próprias questões legais. Então, como museu, nós não podemos algumas atividades, por exemplo, que normalmente os museus particulares podem. No mínimo, a cobrança de ingressos na entrada, porque já é um recurso que ajuda na manutenção do próprio prédio. Então, nós dependemos muito das verbas que chegam na universidade. E nós sabemos que as universidades no Brasil estão passando por uma fase extremamente difícil com esse corte de verbas, né, que o Ministério da Educação vem fazendo com as universidades. E principalmente naquilo que é o custeio, que é o necessário para manter esses prédios funcionando. O desafio é grande, mas a equipe é muito envolvida. Então, nós estamos trabalhando com um grupo de funcionários da universidade que fazem parte dos servidores lá lotados no museu, que tem se empenhado muito em manter o museu funcionando e com todas as atividades científicas e culturais as quais nós nos propusemos em trabalhar. Tendo uma geração completamente... toda geração é diferente, mas nós temos uma geração muito ligada à tecnologia. E aí, quando você tem uma geração dessa, com o museu, como é que vocês têm trabalhado isso? É um desafio, né? Motivar o jovem, motivar a criança a visitar esse tipo de equipamento, esse tipo de tipologia de museu, já que nós falamos da história natural, né? Das rochas, dos minerais, dos fósseis, dos animais, das plantas. Então esse tipo de atrativo, ele mexe muito com a criança, sem dúvida nenhuma. Mas a criança quer muito mais que isso hoje em dia, como você falou, com relação ao que a gente no que diz respeito às tecnologias. E o cinema já não ajuda muito, né? Porque pois o cinema torna tudo isso, de uma certa maneira, um grau de exigência até maior, né? Exatamente, exatamente. Investimento. Pois é, mas hoje a gente tem trabalhado e tem buscado recursos para fazer com que o museu mesmo tenha esse tipo de apresentação ao público, mas também que tenha algo a oferecer do ponto de vista tecnológico. Então nós estamos com algumas exposições, preparando material para que o público possa interagir com esse material que nós estamos disponibilizando. E um exemplo é uma parceria que nós fizemos com o curso de meteorologia da universidade, que está levando os equipamentos antigos que vão ficar lá em exposição, e junto com o governo do estado, com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Defesa Civil, nós montamos uma estação meteorológica lá no museu. E essa estação, ela não vai ficar apenas fornecendo dados para esses órgãos ou para a própria universidade. As pessoas que visitarem o museu, a criança, o adolescente, vai poder ir lá na estação, mexer na estação, entender como é que ela funciona, e vai ter uma sala lá de meteorologia em que eles vão poder interagir, ver como é que se faz isso, como é que funciona. Não apenas medindo chuva, precipitação, coisas desse tipo, mas entender no todo como é que esses tipos de sistemas funcionam. Então isso já é uma interação maior com o público. Nós estamos ao vivo no Facebook. Para quem estiver acompanhando essa entrevista, onde é o museu? Que horas, né? Qual o horário desse museu e quanto custa, embora isso já tenha sido respondido de uma certa maneira? O museu hoje está localizado no Prado, ali na frente da Praça da Faculdade, né? O antigo CCBI, a Faculdade de Medicina. Hoje aquele prédio é o Museu de História Natural, que breve passará por uma reforma, com a parceria que nós estamos com o IFAM. E funciona de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde, para todo o público, para qualquer idade, para as escolas, para o visitante, para a população. Então o museu tem essa
essa destinação. E uma vez por mês, uma vez ao mês, no sábado e no domingo, primeiro final de semana de cada mês, o museu também abre no final de semana, que é um projeto que nós chamamos Fim de Semana no Museu. Que o que aconteceu, por exemplo, agora, no dia 2 e 3 de setembro, sábado e domingo, o museu foi aberto ao público com uma programação voltada para todas as idades, com jogos, com brincadeiras, com oficinas, com música. Então ele também tem um atrativo cultural associado ao atrativo científico, a forma de fazer com que o público visite o espaço. Então funcionamos durante a semana e uma vez ao mês funcionamos no primeiro final de semana de cada mês, também no sábado e no domingo. Durante a semana, o horário? De 9 às 5 da tarde. De 9 às 5 da tarde. Isso. Um colégio que queira visitar, o que é que ele pode ver e o que é que ele pode trabalhar dentro do museu? Nós temos uma exposição, Wendel, chamado Alagoas do Mar ao Sertão. Essa foi a primeira exposição que nós abrimos no ano passado. À medida que a gente vai conseguindo, nós vamos ampliando essas exposições. Então temos várias exposições para serem abertas. Mas a primeira chama-se, e é uma exposição que nós chamamos de exposição permanente, então ela se chama-se Alagoas do Mar ao Sertão. Ou seja, o nome já diz tudo. É uma visão do estado de Alagoas, desde o nosso litoral até o nosso interior, até o nosso sertão, a nossa caatinga. Então quem visita essa sala, por exemplo, vai ter uma noção do que são os fósseis, os minerais, as rochas, os animais, as plantas que nós encontramos no estado de Alagoas, desde o nosso litoral ao nosso sertão. Agora nós estamos trabalhando novas exposições, essa da meteorologia, uma exposição de arqueologia que nós estamos preparando para ser montada, a exposição da jangada, que é uma homenagem aos mestres jangadeiros alagoanos, já está lá no museu, foi uma doação do IFAM, todo esse equipamento de exposição sobre a jangada já está em abertura, já está aberta lá essa exposição no museu, é mais uma oferta, e nós estamos com algumas exposições já na iminência também de serem lançadas. Uma é sobre a evolução da vida, uma outra exposição é sobre construções, mas é especificamente sobre ninhos, né? Então, os ninhos e os tipos de ninho feitos pelas aves. Essa exposição tem um nomezinho, assim, é uma brincadeira que nós fizemos para chamar a atenção. Ela chama-se Minha Casa Minha Vida, um ninho de amor, né? Porque exatamente uma exposição sobre ninhos, que na nossa concepção são os melhores arquitetos, engenheiros, mestres de obras, pedreiros. São as aves na construção das suas casas. Com um trabalho, por exemplo, da exposição do mar ao sertão, mostra um pouco do que é uma visão, muitas vezes, a gente falava antes de começar o programa com o Gerson, dizendo, você encontra ametista, você encontra... Como é que funciona isso? Alagoas é o que a gente sempre viu, como isso pode ser colocado e muitas vezes desmistificado para as crianças? Pronto. Primeiro, a gente mostra nessa exposição para o nosso público, principalmente as escolas, as crianças, os adolescentes que nos visitam com muita frequência, que Alagoas tem muito mais do que aquilo que a gente imagina, né? Sempre a gente acha que o lugar que nós vivemos nunca tem nada, é sempre na terra dos outros. Pelo contrário, Alagoas tem uma riqueza do ponto de vista geológico, do ponto de vista biológico, ainda, mesmo com tantos anos, né? Quase 200 anos vamos fazer agora breve, como Estado independente, nós temos uma história muito rica do ponto de vista da geodiversidade e da biodiversidade. Para você ter ideia, nós temos fósseis lá de 400 milhões de anos, do Devoniano, da era Paleozoica, que foi encontrado em solo alagoano. Temos fósseis dos mamíferos da era do gelo, tigre dente de sabre, os mastodontes, as preguiças gigantes, fósseis belíssimos, de grande porte, material muito bem preservado. Isso já está sendo possível montá-lo? Está lá em exposição lá no museu. Então são fósseis que você imagina em ver em outros grandes museus por aí afora, e no entanto você já consegue ver isso aqui em Alagoas, de material do estado de Alagoas. E essa recriação das nossas praias, com as nossas conchas, e a maioria das pessoas estão acostumadas a ver algum tipo de concha comuns nas nossas praias, e se chegar lá no museu vai ver conchas belíssimas, imensas, e que normalmente jamais alguém iria ver na praia, mas elas foram encontradas aqui no estado de Alagoas, existem no nosso mar até hoje. Então dá para ver que a gente vê uma Alagoas um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, e que o nosso potencial é muito maior do que normalmente as pessoas imaginam. Os turistas ficam impressionados, né? O povo alagoano já vive aqui, mas o turista nunca imagina que Alagoas tem esse tipo de coisa. Como às vezes também as nossas crianças, os nossos visitantes locais, eles também ficam surpresos com o que nós temos a oferecer, mas que mostra essa
riqueza da história natural do estado de Alagoas. Você mesmo citou, estamos aqui discutindo nos próximos dias 200 anos de emancipação. Como a história natural pode ajudar a contar essa história? Eu já estou adiantando, não sei se deveria fazer, mas estou lhe adiantando, estou lhe confessando que nós fomos convidados por duas arquitetas, por uma arquiteta que está organizando, faz parte do Casa Cor esse ano, né, que vai ser apresentado aqui no Shopping Maceió, começa agora em setembro. Nós vamos levar exposições do museu para a Casa Cor. Então, a Casa Cor esse ano, isso foi o que me foi relatado, faz uma referência aos 200 anos de Alagoas, certo? Então, a proposta é falar dos 200 anos de estado de Alagoas. E o pessoal nos pediu algumas peças emprestadas e vão ficar lá em exposição também. Então, nós estamos fazendo parte desse contexto, além do que as pessoas podem ver isso lá no museu, mas durante esses 50 dias, se eu não me engano, que a Casa Cor fica em exposição, nós teremos peças do museu lá em exposição. Inclusive, os nossos ninhos vão estar lá em exposição. Legal, legal. Quando se pensa, por exemplo, eu penso muito em questão de criança, a gente precisa conquistar, a primeira pergunta tratava disso, né? Um museu de história natural. Eu vejo o alagoano já, se a gente repartir isso, com pouca tradição de ir a museu. Isso não é revertido começando pela escola, de uma certa maneira? Isso daí, como é que se trabalha mostrando isso para que se vire um hábito, de certa maneira? Isso é importante demais, né? Realmente, a gente não tem essa cultura de visitar espaços, não apenas de museus, mas espaços culturais, digamos assim, né? Que é uma pena. Mas isso não significa que também é o fim. É uma cultura que pode ser mudada aos poucos. E começa, como você falou, pela escola. Então, a semana passada, a quantidade de escolas que visitaram o museu foi algo surpreendente. Assim, pela manhã e pela tarde, o número de alunos, 100 alunos, 120 alunos, 130 alunos pela manhã, mais alunos à tarde, da mesma escola, de escolas diferentes. Então, de segunda a sexta, o museu foi muito visitado a semana passada. Isso já é uma mudança na cultura, né? Os professores já têm levado os alunos. Mas isso é um trabalho. Agora é um trabalho. E essa é a nossa proposta, né? Nós somos um órgão público e nós temos que mostrar e fazer jus ao dinheiro que o imposto das pessoas nos paga, entendeu? E esse é um compromisso muito grande que nós temos lá no museu, porque nós prestamos conta à sociedade. E de que forma? Nós fazemos pesquisa? Fazemos. E a pesquisa é financiada pelo imposto das pessoas. Nós temos um trabalho de bastidor que é muito grande, que é o trabalho do cientista, do pesquisador. Mas esse trabalho precisa chegar ao público. E o museu é um ótimo equipamento para esse tipo de coisa, mostrar a extensão, leva a extensão daquilo que se faz no bastidor. O que é que a minha pesquisa em fósseis pode gerar como conhecimento para a população? Então esse material está lá em exposição, conta uma história. Então é uma cultura que precisa ser mudada, mas a gente vem notando que ao longo do durante um certo tempo isso está começando a mudar. Então nós temos um público de escolas muito grande e nós vamos continuar trabalhando dessa forma. Por isso essas estratégias, não só de mostrar o que temos, mas também de usar outros artifícios para atrair esse público. Se a criança vai durante a semana com a escola, para a gente é importante que ela leve o pai, a mãe, o tio, a tia, o irmão, no fim de semana ao museu. Não podemos abrir todos os finais de semana, mas pelo menos um por mês nós estamos abertos. Então a criança que foi durante a semana, muitas vezes nós voltamos a vê-la novamente no museu com o pai, com a mãe e com a família. É de uma influência que muitas vezes a gente menospreza a influência da criança levando, né? Eu já nem menosprezo. O poder do filho, o poder da criança é muito grande sobre a família. Isso eu sempre tive na minha mente, Wendel. Então, quando a gente faz essas propostas, a gente faz uma série de atrativos voltado principalmente para esse público, né? Não significa que o adulto não possa participar. E tem participado. Porque os pais que levam os filhos nos nossos finais de semana lá, eles têm participado das oficinas, das atividades com os próprios filhos. Termina a família brincando junto lá no museu. Mas a gente sabe o quanto um filho numa mesa, à noite, num jantar, no almoço, é capaz de convencer um pai e uma mãe a uma determinada coisa, que ele não iria sozinho, mas a família teria que acompanhar. Então eu acredito muito no poder da criança, no poder do adolescente. Esse é um dos motivos da gente trabalhar muito com esse público, porque é esse público que faz o adulto também visitar o museu. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o diretor do Museu de História Natural da UFAL, o Jorge Luiz Lopes. A gente volta daqui a pouco.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o paleontólogo e diretor do Museu de História Natural da UFAL, o Jorge Luiz Lopes. Quando a gente fala de história natural, muitas vezes a gente fica se perguntando, e um pouco a gente já falou isso no primeiro bloco, de qual é essa história, de qual é essa geografia, de qual é essa riqueza de informação sobre Alagoas. Isso deveria estar melhor colocado na grade escolar? Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma história contemporânea muito rica, né, desde a ocupação inicialmente portuguesa. Nós temos uma história voltada para a pré-história, para a presença dos antigos ocupantes do ponto de vista humano, também extremamente rica aqui no estado de Alagoas, desde o litoral até o interior. Então, do ponto de vista histórico, Alagoas tem muito para contar e muito para mostrar. Do ponto de vista geográfico, geológico, também, a riqueza é muito grande. Então, Alagoas tem um patrimônio que pode ser muito bem trabalhado em sala de aula, no nível fundamental, no ensino médio, contando um pouco mais dessa geografia e dessa história humana no nosso estado, né? Além, obviamente, da história natural voltada para esse patrimônio do que nós temos dos ecossistemas, dos biomas alagoanos. Realmente há uma carência muito grande. Isso poderia se dar um enfoque muito maior do que é dado atualmente. No caso de uma geologia, de uma geografia, explica um pouco o que é a nossa sociedade, Sim. Por que estamos aqui, quem chegou para ficar aqui, não? Do ponto de vista de ocupação do território, Wendel, eu não sou arqueólogo, né, não sou antropólogo, mas a gente conversa um pouquinho por conta do trabalho como um todo. A ocupação é muito antiga aqui em território alagoano. Nós temos sítios arqueológicos assim que datam de 3.000, 3.500, quase 4.000 anos. Os sítios arqueológicos desses que nós chamamos genericamente falando de paleoíndios, né? Então eles já ocupam o território alagoano há muito tempo e tem lógica isso. O litoral alagoano, as matas alagoanas são extremamente ricas, importantes, né? Um estado com esse número de lagunas, número de lagoas, um estado que tem um patrimônio de água muito grande, onde o homem pode se assentar com mais segurança e com mais facilidade, sem dúvida nenhuma iria contribuir para a ocupação. Então, é um estado que desde o passado já é ocupado e que, sem dúvida, historicamente, vem sendo ocupado com a presença portuguesa e os conflitos que isso gerou com a ocupação também europeia aqui no nosso estado. Então, a gente tem uma história muito antiga do ponto de vista da ocupação. E essa história está registrada no litoral, essa história está registrada no agreste, está registrada muito no sertão. Só para você ter ideia, algumas pessoas aqui de Alagoas devem conhecer o MAX, né, o Museu Arqueológico de Xingó, que fica no município de Canindé de São Francisco, do lado sergipano. Mas 80% do acervo arqueológico que hoje faz parte do MAX foi retirado do lado alagoano enquanto da construção da hidrelétrica de Xingó. Então, até o símbolo do MAX, que é uma ave, que é a logomarca do MAX, do museu, é uma pintura, que nós chamamos de pintura rupestre, feita num sítio arqueológico do lado alagoano. Ou seja, veja que riqueza de material nós temos e que retrata muito bem essa ocupação, essa história do nosso território. Eu digo isso porque, voltando até na parte lúdica desse aprendizado, a gente, de forma implacável, a gente rivaliza com outros entretenimentos, os tablets, o cinema americano. E muitas vezes, quando você vê um filme para criança como A Era do Gelo, você imagina que isso daí é uma coisa dos Estados Unidos, por ter sido feito. Quando você traz isso para a história de Alagoas, você mostra que precisando, mas estavam aqui. Podem surgir dúvidas como tipo, teve Era do Gelo em Alagoas? Tudo isso pode ser brincado de uma certa maneira? Claro que sim. Eu vou contar alguns casos interessantes. É óbvio que nem todos os bichos que aparecem na série da Era do Gelo a gente encontramos aqui em território alagoano. Né? Por exemplo, os mamutes. Os mamutes são parentes dos elefantes, mas eles nunca existiram aqui. Os mamutes são típicos do hemisfério norte, de lugares mais frios. Mas nós temos os mastodontes, que são os elefantes também, muito parecido com eles, mas com menos pelo, um tamanho um pouco diferente, a presa um pouco diferente. Mas são os mastodontes. Os tigres de dente de sabre, então as palhaolhamas, os xenorrinotérios, um bicho parecido com um camelo e uma trombinha, assim, meio cabeça de anta. As preguiças gigantes que aparecem nesses filmes, né? Esses nós temos aqui em território alagoano, e em grande quantidade. Que também depende de Era do Gelo, ou teve Era do Gelo aqui? Então, o que acontece? A Era do Gelo aqui se tornou um lugar mais frio,
mas mais seco. Então, enquanto o gelo foi se desenvolvendo do Polo Norte em direção ao centro, a região equatorial do planeta, e do Polo Sul em direção à região equatorial, o gelo não chegou a cobrir o planeta inteiro, ele só chegou a um determinado limite. Então, nessa região intertropical, que inclui o nosso estado, nós não tivemos cobertura de gelo. Pelo contrário, nós continuamos mantendo essa vegetação. Então, o que acontece? Os animais se concentravam nessa região. Então, enquanto nos outros lugares do planeta estava muito frio, fugindo do gelo, muitos se concentraram nessa região. Então, nós fomos extremamente favoráveis durante o período de glaciação que a gente chama no nosso planeta, e esses períodos de glaciação favoreceu muito essa fauna de grande porte, nós chamamos de mega mamíferos, que existiu aqui. Então a era do gelo existiu no planeta e aqui teve um benefício desse jeito. Mas eu vou falar uma curiosidade. Do ponto de vista geológico, não tem nada a ver com a era do gelo, isso é um evento muito mais antigo. Em Alagoas nós já tivemos geleiras. Só que isso aconteceu quando nós e a África estávamos unidos. As geleiras surgiram em Angola e elas vinham para o lado de cá. Então o município de Igreja Nova e o município de Porto Real do Colégio têm testemunhos de antigas geleiras, inclusive o lago glacial. Então imagina alguém vai fazer uma visita ao Chile ou à Argentina para ver lá os glaciais, ver os lagos nas montanhas com as geleiras. Nós tivemos algo parecido com isso aqui em território alagoano. Isso durante a era mesozoica, muito antigo. Mas isso, nós temos esses testemunhos. Como é que a paleontologia, a geografia, todas as áreas que estudam isso, de certa, conseguem identificar isso e mostrar isso nos dias de hoje para quem visita um museu, por exemplo? A primeira coisa é que a gente trabalha com o presente. Então, para estudar o passado, é importantíssimo que você conheça o presente, porque os eventos não são novos. Aquilo que a gente vê hoje, na verdade, já existiram no passado. Então, tudo no planeta é um ciclo e volta a se repetir, vai se repetir no futuro. Então, quando nós falamos do nosso planeta, a gente tem que lembrar que não existe novidade. Que tudo um dia possivelmente já aconteceu ou irá novamente acontecer. Então, para isso é preciso estudar o presente. Então, nós estudamos o presente do ponto de vista geológico. O que é que a geologia nos ensina hoje? O que os eventos geológicos nos mostram, como os eventos vulcânicos, os eventos sísmicos, como os eventos glaciais. Então, o que é que isso nos mostra hoje? Qual é a marca, qual é a assinatura que isso deixa? Entendendo como é que isso acontece, a gente pode ver essas assinaturas, essas marcas, esses registros em rochas do passado. A mesma coisa acontece com os animais. Então, olha, estudando os seres vivos, não só os animais, os seres vivos contemporâneos, vendo como é o seu modo de vida, como eles se relacionam, como as suas necessidades, entendendo isso, as suas estruturas anatômicas, a gente pode fazer, por uma analogia, estudos de seres que já viveram no passado. Então, a gente consegue fazer essas afirmações ou essas comparações com muita segurança. Mas para entender o passado, é primeiro preciso entender e estudar o presente. E o inverso também acontece, exemplo, esse debate sobre era glacial, sobre geologia, sobre a migração de animais, pode ajudar, inclusive, a um debate que hoje é polêmico, como você tem de um lado os ambientalistas, do outro lado o pessoal da indústria que diz que isso daí são ciclos, a era glacial vai voltar. São debates do dia a dia de revista, mas que um estudo desse pode ajudar, não pode? Mexe muito com o meio acadêmico, sem dúvida nenhuma. E como ajuda? A discussão é a seguinte: nós vivemos durante o Pleistoceno, que foi esse último período, que foi de 2 milhões de anos atrás até aproximadamente há 100 mil anos atrás, há 11 mil anos atrás, um período chamado de Pleistoceno. Durante o Pleistoceno, nós tivemos grandes glaciações, e as glaciações duram em torno de 120 mil anos, e entre as glaciações, os períodos interglacial, que nós chamamos que são as interglaciações, que duram em torno de 20 mil anos. Então, a cada 120 mil anos, mais ou menos, temos um período ótimo de clima mais ameno de 20 mil anos. Aí depois volta a esfriar, depois volta a aquecer. Isso é um ciclo do nosso planeta, sem dúvida nenhuma. Isso está testemunhado geologicamente, a gente consegue ver isso. Só que hoje tem um debate muito mais severo sobre o que está acontecendo com o planeta e se nós temos alguma relação a ver com essas mudanças. As mudanças climáticas, elas naturalmente acontecem. No entanto, elas podem ser agravadas por uma série de fatores. E esse
período que nós estamos vivendo, tem um fator humano aí nessa história. Então eu particularmente acho que o fator antrópico, ele é muito severo, ele é muito sério sobre o que a gente está provocando no planeta. Então se nós já temos as mudanças naturais, elas podem se tornar mais sérias ou se agravarem mais por conta daquilo que o homem vem fazendo com relação ao desenvolvimento tecnológico, com esse excesso de poluição. Então eu sou do grupo que acredita que nós temos uma parcela de responsabilidade com essas mudanças que nós estamos vivendo hoje, mesmo que o planeta também tenha seus ciclos naturais. E junto com esse debate que pode ser também fomentado no museu, você também tem a questão das coleções. Quais coleções a gente pode ver no museu? Isso. O museu hoje tem uma série de coleções extremamente importantes, Wendel. A coleção de paleontologia pela qual eu respondo, por exemplo, hoje já temos mais de 10 mil fósseis tombados no nosso acervo. Isso já é um número considerável, isso já passa a ser muito representativa a nível Brasil. Temos uma coleção de anfíbios e répteis, que nós chamamos de herpetologia, o setor de herpetologia, tem mais de 25 mil anfíbios e répteis na coleção. É uma das mais importantes do Nordeste e uma das mais importantes do Brasil. Já é uma coleção de referência, é um acervo importante que está tombado lá no museu. Mas além disso temos um acervo arqueológico, um acervo de conchas, o setor de malacologia com as suas conchas tombadas. Temos também mamíferos, um setor de mastozoologia com uma boa aquisição de mamíferos lá tombados também, de ornitologia, uma bela coleção de aves, de insetos, de plantas através do nosso herbário, de aranhas, temos uma ótima especialista em aranhas lá no museu também. Então, esses são alguns exemplos de minerais e rochas. Então, são alguns exemplos dos setores e do acervo que nós temos, que é um acervo que hoje é nossa responsabilidade em manter esse acervo para a posteridade, né? Porque isso é um patrimônio que nós somos os fiéis responsáveis enquanto estivermos lá, mas é um patrimônio do povo brasileiro, isso é um patrimônio da nação, não é um patrimônio nosso. Nós somos os responsáveis por manter esse patrimônio até o dia que nós nos aposentarmos e alguém nos substituir. Isso já torna referência, mas a ideia é evoluir ainda mais, buscar cada vez mais? Sim, sim. Isso já é uma grande referência, né? O museu hoje já vem se destacando, a gente tem recebido pesquisadores de vários lugares do mundo, do Brasil e do mundo. Nós firmamos um acordo de cooperação com o Museu de Darwin, que é o Museu de História Natural de Moscou, né? É um museu importantíssimo na história natural, tão importante como o Museu de Nova York, tão importante como o Museu de História Natural de Londres, tão importante como o Smithsonian. O Museu de História Natural de Moscou é um museu referência no mundo, é quem está cuidando das coleções na China, na Espanha, no Canadá. E nós temos um acordo de cooperação com eles, mas esse acordo de cooperação foi feito, a diretora passou aqui uns dias com a gente, e esse acordo de cooperação foi feito exatamente por conta da sua pergunta, pela relevância do nosso acervo. Ela ficou tão impressionada com a coleção que nós temos lá no museu, que se sentiu muito motivada em fazer esse acordo de cooperação. E esse acordo de cooperação existe hoje com o Museu de Darwin, e estamos fechando um outro com o Museu de Lisboa, lá de Portugal. Isso pode trazer que tipo de frutos, por exemplo? Isso traz trabalhos em conjunto, publicações em conjunto, traz troca de acervo, nós podemos fazer trocas de acervo com eles para mostrar coisas diferentes, pesquisas em conjunto, então nós podemos ir para lá e fazer trabalhos de pesquisa lá com eles, como eles podem vir para cá e fazer trabalhos de pesquisas conosco. Então isso envolve troca de acervo, publicações, pesquisas em conjunto em que lugar for. Isso é muito grande, porque amadurece o grupo, traz muita experiência, né? E a gente vai se tornando um profissional cada vez melhor com essas trocas que estão existindo. Mas tudo isso é graças a esse acervo que nós temos, que a tendência é melhorar, é ampliar. Tínhamos um limite de espaço no passado e não podíamos crescer tanto. Mas com o novo espaço, que é um apoio muito grande que a universidade vem dando, a professora Valéria, nossa reitora, e a professora Joelma, que é nossa pró-reitora de extensão, tem dado um apoio imenso ao Museu de História Natural, como nós nunca vimos nesses últimos anos. Então elas estão muito empenhadas em fazer com que o museu cresça. Por isso, a gente realmente agora está tendo um espaço e condições de melhorar mais esse trabalho. Nós queremos coleções maiores, coleções que sejam referências a nível mundial, inclusive. A gente está indo para um breve intervalo, o programa Ponto de Vista volta daqui a pouco, daqui a alguns instantes. Volta já.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o diretor do Museu de História Natural, Jorge Luiz Lopes. Um museu que, por estar num prédio histórico, né, deve ter uma manutenção alta, não tem, Jorge? Sim, tem, sem dúvida nenhuma. O prédio tem 126 anos, né, um prédio antigo, é de 1891, e é um prédio que demanda cuidados, principalmente por conta também, não só da idade, mas da sua localização. Né? Ele está localizado muito próximo da praia e ele sofre os problemas inerentes à maresia e coisas desse tipo. Então é um prédio que realmente precisa de cuidados e a manutenção não é barata, porque, entre outras coisas, nós nem falamos a palavra reforma ou coisas desse tipo. O prédio é tombado e, por ser um prédio tombado, o termo que tem que ser usado é restauro. Então o restauro é caro, né? Restaurar prédios que já estão nesse nível de proteção requer um recurso um pouco maior. Então a manutenção não é barata, a universidade vem se empenhando muito em atender a essa manutenção diária que o museu precisa. Nem sempre é possível, mas o pessoal está realmente se empenhando muito. Mas isso tem um custo. E a gente precisa de ajuda, precisa de parceiros. A gente não pode pensar só na universidade. A iniciativa privada, por exemplo, Wendel, ela poderia ser uma grande colaboradora com esse tipo de equipamento. De que maneira? Né? Ela poderia prestar serviços como, por exemplo, se engajar em executar algumas obras, poderia se engajar em trazer algum tipo de benefício que o museu precise. As campanhas que nós estamos fazendo, algumas empresas poderiam participar, não necessariamente doando recurso, mas doando material ou executando com a mão de obra especializada a atividade que nós precisamos fazer, como pinturas, como jardinagem, coisas desse tipo. Então, é importante que a sociedade entenda que esse é um patrimônio que não é só da responsabilidade do poder público de cuidar ou de manter. Eu acho que a sociedade como um todo se beneficia. Então, se ela se beneficia, é importante que a iniciativa privada também entenda como um patrimônio que precisa ser zelado e de que forma eles também podem participar, né? E com essa doação de imóveis, doação de vitrines, doação de material de exposição, como nós chamamos. Então, isso seria extremamente interessante e importante para o museu, essa colaboração. Nós estamos criando uma associação, Amigos do Museu, justamente para ver se as pessoas se sentem mobilizadas em querer participar e ajudar o museu no seu dia a dia. Além de preservar a história, o próprio local onde tem que ser preservado como história, né? De certa maneira. O IPHAN tem trabalhado nisso? Sim, o IPHAN é um grande colaborador do museu, hoje é um grande parceiro. Como você falou, o prédio já é um prédio histórico, então a história começa pelo próprio prédio, né, que tem que ser preservada, a memória daquele espaço que foi tão importante durante esses anos todos. E o IPHAN, como um órgão também federal, e aqui através do Mário Aloysio, né, o superintendente do IPHAN em Alagoas, eles estão muito empenhados, Sandro, Mário Aloysio, o pessoal da arquitetura, da arqueologia e da arquitetura do IPHAN, eles também têm um carinho muito grande pelo Museu de História Natural, pelo espaço. E o IPHAN hoje, através do Mário, a gente conseguiu um recurso, que é um recurso na verdade deles, que vai ser repassado para o museu, para a execução de uma reforma e de um restauro amplo que precisa ser feito naquele prédio. Então, breve isso vai estar acontecendo, aquela fachada vai ser totalmente restaurada, vai ser feito jardins ali na frente. A gente quer integrar o museu com a praça, fazer uma conexão com a praça, em colaboração com a prefeitura. Então, a nossa ideia é exatamente fazer com que o prédio volte aquele glamour que o prédio sempre teve, né? Porque é um prédio belíssimo. Mas o IPHAN hoje é um grande aliado do museu e a gente tem melhorado graças a esse apoio que eles nos têm dado. Voltando um pouco para a coleção, como é que tem sido ampliada essa coleção? Qual o trabalho que vocês, a UFAO, fazem para poder ampliar a coleção? Começou com a mudança de prédio, né? Então vamos nessa sequência. O espaço maior. Então, se você tem mais espaço, você pode ter mais material em coleções científicas guardado. A outra questão importante é ter a condição de guardar esse material, porque o material muitas vezes é extremamente precioso, ele não pode ficar recebendo poeira, não pode ficar recebendo luz inadequada, porque ele pode se deteriorar. Problemas de infiltração por conta de fungos e coisas desse tipo. Então, nós temos mandado alguns projetos para o CNPq, nós tivemos um que foi aprovado e esse ano, agora no começo de 2017, um projeto acabou, mas foram 3 anos de projeto e foi um projeto que nos permitiu comprar equipamentos e comprar móveis especiais para guarda de coleção.
né? Então é isso que acontece. Então o espaço aumentou, coleção precisa ser ampliada, mas não pode ser guardada de qualquer forma. Por isso que nós investimos muito na compra de arquivos deslizantes, de armários especiais para guardar esse acervo e que ele possa perdurar por um tempo indeterminado, que essa é a nossa proposta. Então hoje o objetivo é exatamente fazer com que as coleções estejam guardadas nas condições ideais de manutenção e conservação. Mas como é que funciona a captação? A captação de recursos pode ser através dos projetos. É o que o museu tem participado sempre. Então, quando sai um edital de um recurso para reforma, de um recurso para aquisição de equipamento, de um recurso para aquisição de imóveis, imobiliário, então o museu tem participado. A equipe se junta, escreve cada um aquilo que é importante na sua área para fundamentar o projeto e encaminhamos os projetos. E aí ficamos na fila, como todo mundo, esperando que ele seja aprovado. Sendo aprovado, a gente pega os recursos e investe naquilo que nós colocamos lá no projeto para depois prestar conta. O museu tem ligação com o departamento da UFAL? Não, o museu ele é ligado diretamente à Pró-Reitoria de Extensão. Né? Então o museu não é ligado a nenhum instituto. Né? O museu é constituído por um grupo de servidores lotados lá e por professores que vêm dos institutos. Então nós temos lá professores que vêm do IGEDEMA, que é o Instituto de Geografia, né, e Meio Ambiente. Nós temos a maioria dos professores que são lotados no instituto, mas que têm disponibilidade de horário para o museu do ICBS, Instituto de Ciências Biológicas da Saúde, é o meu caso. Eu sou lotado no ICBS, mas tenho 20 horas dedicadas ao museu. Então, tenho 20 horas de sala de aula e 20 horas de pesquisa e extensão lá no museu. Então, nós somos lotados em outros institutos, mas temos uma parcela de colaboração lá no museu. Só que o museu não é ligado a nenhum instituto. Ele é ligado diretamente à Pró-Reitoria de Extensão, o que é muito bom. Nós somos um dos equipamentos culturais da universidade, como a Pinacoteca, como o Museu Theo Brandão, o coral, a orquestra, né? Então, somos mais um equipamento cultural da universidade ligado à Pró-Reitoria de Extensão. A coleta de material é feita o tempo inteiro? Então, as pesquisas não param, né? O museu ele tem seus laboratórios e os pesquisadores responsáveis por cada laboratório e cada um tem um projeto de pesquisa próprio. Então, alguém nesse momento está fazendo uma pesquisa na Caatinga, alguém está com um projeto de pesquisa no litoral sul do estado de Alagoas. Eu tenho um projeto de pesquisa voltado para os fósseis do estado. Eu lembro do seu trabalho em Maravilha. Como é que está esse trabalho de Maravilha? Então, Maravilha, o trabalho rendeu o museu que existe lá em Maravilha, né? Hoje existe o Museu Otaviano Florentino Riti, que é um museu de paleontologia lá da cidade de Maravilha, e é fruto desse trabalho de pesquisa. Então, os trabalhos de pesquisa do museu podem render algo desse tipo para as regiões em que nós atuamos. O Museu de Maravilha continua, já são 10 anos, ele já completou esse ano 10 anos de existência, o que é muito importante, porque museus em cidade do interior e normalmente cidades pequenas tendem a se acabar com muita facilidade. Na mudança de gestão. Mudança de gestão é um exemplo. E o Museu de Maravilha completou 10 anos. Para a gente foi uma idade muito simbólica, muito importante. E é sinal de que vai perpetuar. Está lá, recebe visitantes também do mundo inteiro, mais de 25 nacionalidades já passaram lá para visitar o museu. Não é muito grande, mas ele conta um pouco da memória da região, com as esculturas dos animais em praça pública. Então, isso é resultado das pesquisas que são feitas no museu. Então, nós colaboramos com a sociedade. Alguma dessas peças de Maravilha chega aí ao Museu de História Natural? Sim, sim. O que acontece, Wendel? O fóssil, ele é um patrimônio da nação, certo? O fóssil, pela legislação, ele é um patrimônio público, ele pertence à nação. Nós somos os responsáveis pela pesquisa, pelo estudo e pela conservação desse acervo. Nem todo município tem condições de manter o acervo guardado, porque as condições de guarda são específicas, como eu estava falando. Então, o que acontece? Esse material tem que ir para uma instituição que tenha condições de mantê-lo, de salvaguardá-los com os critérios técnicos exigidos. Então, a universidade e o Museu de História Natural têm essas condições. Nós deixamos alguns fósseis lá em exposição e nós estamos o tempo todo lá dando suporte, fazendo troca para não ficar a mesmice, mas o material em maior quantidade, ele não deve ficar nessas localidades se elas não tiverem condições de manter. E como a gente sabe que não tem, então esse material vem para uma instituição maior e é onde esse material fica preservado, guardado. Além de Maravilha, que outras cidades hoje são fonte de pesquisa? Hoje, a região semiárida, no meu caso específico, tem rendido bons frutos. O pessoal da arqueologia também. Então, o pessoal da herpetologia, dos mamíferos, das aves, tem trabalhado em todo o estado, mas a região semiárida tem dado bons frutos. No caso específico da Paleonto, hoje 2 municípios já estão no processo de criação de museus também.
o município de Inhapi e o município de Olho d'Água do Casado. O município de Olho d'Água do Casado, em novembro, quer inaugurar um museu e um espaço de cultura que vai guardar um pouco do material arqueológico, do material paleontológico, que vai ficar lá em exposição no município para os visitantes e para a própria população. Então, esses municípios já estão caminhando também para ter seus espaços de exposição para retratar e guardar e mostrar um pouco da memória do que existe lá, né? São semelhantes os fósseis de cidade a cidade? São semelhantes. Apesar de que, por exemplo, em Olho d'Água do Casado, nós encontramos fósseis um pouquinho diferentes dos outros municípios. Mas, se for falar dos mamíferos da Era do Gelo, em todos os municípios são todos os mesmos mamíferos. Um município pode ter uma coisa que o outro não tenha, mas em geral é igual. O esqueleto é completo? Chega completo? Como é que faz Temos isso? um único caso de um esqueleto praticamente completo, que é o único no mundo. E por que é importante? Que foi encontrado no município de Piranhas. Lá, nós temos um fóssil lá de Piranhas, que é uma preguiça gigante. Ora, a preguiça gigante a gente encontra no Brasil inteiro quase, e no Nordeste inteiro, esqueletos bem conservados. Na Bahia, esqueletos completos de preguiça gigante. Mas aqui em Alagoas nós encontramos um esqueleto de uma preguiça gigante com um filhote. E pela nossa pesquisa, pela nossa escavação, os ossos do filhote foi encontrado na região abdominal desse adulto. Então nós presumimos, num trabalho que foi publicado, que tratava-se de uma mãe prenha quando ela morreu. E esse é o único caso no mundo de um animal desse tipo que foi encontrado associado, com o filhote associado e possivelmente prenha, preservado do ponto de vista paleontológico. Como é que se trata num caso desse para preservar dessa maneira? Então, ela morreu, né, e ela foi transportada para esse local em que ela ficou preservada sem sofrer grandes problemas no que diz respeito ao agente transportador, a energia de transporte, que poderia quebrar os ossos e separar isso. Então ela morreu ainda fora, mas ela foi transportada ainda com pele, ainda foi transportada ainda uma carcaça, portanto tudo ficou no lugar. E ela foi depositada nessa depressão, coberta por sedimento, e foi ali que se iniciou o processo de decomposição. Então, nesse processo de decomposição, não houve grandes movimentos do interior desse depósito, por isso que os ossos se mantiveram articulados, e inclusive o filhote, os ossos do filhote foi possível ser encontrado ainda nessa estrutura que presumimos ainda ser a cavidade abdominal da mãe. Para não perder a parte de Maravilha, recentemente a pintura rupestre de Maravilha estava nos noticiários. Isso daí, de uma certa maneira, preservar as áreas de escavação é importante? Demais. Da mesma forma que é importante preservar os sítios paleontológicos, também é importante preservar os sítios arqueológicos. E que é um patrimônio tombado, é um patrimônio naturalmente tombado. Então todo sítio arqueológico também é propriedade da nação, é um direito, é um bem do povo brasileiro. E os sítios arqueológicos já são automaticamente, por lei, protegidos. Então onde tem sítios com pinturas, com cerâmica, com esqueletos, com enterramentos ou coisas desse tipo, com material lítico, os machados ou coisas desse tipo, já existe uma lei de proteção. Então é importantíssimo que esses sítios que tenham essas pinturas sejam preservados, porque guarda a memória, são objetos de estudo, objetos turísticos, inclusive, depois que são protegidos. O melhor exemplo é a Serra da Capivara, lá no Piauí, que tem aquela concentração de material arqueológico belíssima e que é uma área aberta ao público. As pessoas podem visitar, gerando recursos para a região. Então, se isso for cuidado, for preservado conforme a lei exige, não significa que isso vai ser isolado e ninguém tem direito a ver a não ser o pesquisador. Pelo contrário, isso pode ser protegido e se transformar num belíssimo atrativo que traz recursos para a localidade. A quem cabe fiscalizar, vigiar e preservar desse No caso específico dos sítios arqueológicos, ao IPHAN. E no caso dos sítios paleontológicos, ao DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. A gente está indo para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o diretor do Museu de História Natural da UFAL, Jorge Luiz Lopes. A gente volta em instantes. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o diretor do Museu de História Natural da UFAL, Jorge Luiz Lopes. A gente falou um pouco dos desafios, do que já foi feito de desafio. O que é que tem para o futuro que pode ser pensado, em exemplo, de projetos, de estruturação do museu?
A nossa proposta com relação ao espaço é a seguinte, Wendel. Aquele terreno onde nós estamos é um espaço com 15 mil metros quadrados aproximadamente, que dá 1,5 hectares. É uma área considerável dentro da cidade de Maceió. Nós temos mais ou menos 5 mil metros quadrados de construção. Então é um espaço que nos permitirá crescer ainda consideravelmente. A nossa proposta para aquele espaço é transformar toda a parte da frente, aquela região circular do prédio, que é a região tombada, em salas de exposição. Então nós queremos ampliar as exposições do museu, que as pessoas não cheguem no museu e passem 1 hora. Nós queremos que as pessoas, quando entrarem naquele espaço, possam passar uma manhã ou um dia inteiro, porque teríamos muito mais para mostrar. Queremos colocar todos os acervos e todos os laboratórios na parte de trás do prédio, porque aí ficaria limitada a questão de trabalho, ou seja, a área mesmo de pesquisa e de conservação. E a parte da frente, toda destinada ao público. Então a nossa perspectiva é que não dá para ser da noite para o dia, isso é claro, né? A gente tem as nossas limitações, os recursos não são grandes, então a gente tem as dificuldades naturais. Mas como proposta é tornar o Museu de História Natural uma referência a nível de Nordeste, porque temos condições para isso, temos uma equipe muito competente, uma história e uma geodiversidade muito importante aqui em Alagoas, então a gente tem um acervo que pode crescer e queremos realmente fazer com que todo o espaço seja espaço de visitação. Então, a nossa ideia para o futuro é que o museu se torne uma referência, uma área de lazer, uma área de cultura e um espaço que o alagoano, independente de praia ou não, possa usufruir por ser um espaço realmente muito agradável e muita história e muita cultura para contar ao povo. Qual o papel da formação de profissionais, de pesquisadores nesse processo? Pretendemos, no futuro, abrirmos cursos de pós-graduação. O museu hoje recebe os alunos de graduação da universidade e às vezes até de outras instituições, que não só da UFAL, que são nossos estagiários, nossos monitores. Então o museu tem um papel importante, inclusive na área de comunicação. Nós temos uma estagiária lá no museu que é do curso de comunicação da UFAL e que é nossas relações públicas. Então ela é quem faz isso, é uma aluna da universidade que já está com esse nível de experiência. Nós temos espaço para os alunos de biologia, os alunos de geografia, os alunos de engenharia, alunos de arquitetura. Então o museu tem um espaço que vem recebendo alunos da universidade e ajudando na formação desses alunos. Os que passam pela gente lá no museu é uma quantidade imensa durante o ano inteiro, além de alunos de mestrado e de doutorado que nos visitam. Mas breve nós estamos trabalhando para criar cursos de pós-graduação lá no próprio museu. Então a gente tem realmente dado uma parcela de contribuição significativa ao estudante de nível de graduação de nível superior. O nível do profissional de UXO já formado, que atua na área, é um nível compatível em forma mundial? Sim, sim. Se você for olhar esses egressos, essas pessoas que já saíram da universidade e que já passaram pelo museu, você vai ver o pessoal aí fazendo mestrado em outros países, o pessoal fazendo doutorado em outros países. Eu tenho os meus alunos que passaram por mim na paleontologia, hoje estão fazendo doutorado em grandes instituições, tem uma que está indo agora para os Estados Unidos. Então, nós temos realmente preparado um grupo de pesquisadores, uma mão de obra qualificada, com muita competência e que não faz feio e não fica abaixo de nenhuma outra instituição do país ou de nenhum outro lugar. A grande maioria dos alunos que já passaram pelo museu e que às vezes estão, e que hoje alguns estão retornando, vêm com uma qualificação muito boa, exatamente por terem tido uma base excelente que foi dada pela universidade e pelo Museu de História Natural. A gente se empenha muito em prestar uma qualidade de ensino e de conhecimento científico com muito rigor, com muita competência para poder esses alunos também estarem qualificados e competir aí com qualquer um. Você citou Moscou, você citou Nova York. Além de investimento, tem algo a mais para poder que Alagoas suba esse degrau, se aproxime desses outros museus? Olhe, existe uma questão. A primeira é a seguinte: esses países têm essas tradições em museus e têm investimentos de grande valor, né, de grande vulto. Isso já é uma tradição. E geralmente cobram também. Né? E normalmente cobram. Né, e isso é o comum. É o que nós pretendemos no futuro com essa associação que a gente quer criar para poder nos ajudar na manutenção.
Mas esses lugares já têm uma tradição muito grande. Para você ter ideia, o Museu de Darwin agora está completando, esse ano está completando 130 anos de existência. Passou por guerras, passou por uma série, revolução, passou por uma série de situações e tem essa idade. Os museus americanos, os museus europeus mais ainda, são museus muito mais antigos. Nós temos apenas 27 anos de idade. Não significa dizer também que por conta disso a gente tem que ser menor. Não, a gente está se empenhando para se tornar cada vez melhor. Mas a busca é essa. Mas eles têm uma tradição cultural, uma tradição de povo, que valorizam muito esse tipo de memória e recursos em melhores condições do que a gente. Mas isso não nos deixa triste, nem nos deixa esmorecer. Pelo contrário, nós estamos trabalhando para crescermos e não somos nós, talvez, que vamos dar essa grande dimensão ao museu, mas as pessoas que forem nos substituindo, se tiverem essa mente, que esse grupo que está lá hoje tem de vontade de trabalhar e de fazer com que cresça, então a tendência é cada vez fazer mais e melhor. E como para repassar esse sentimento para os próximos? A equipe que chega no museu, ela tem que ser contaminada, né, num bom sentido, pelo trabalho da equipe que já é presente. Então, as pessoas que estão chegando ao museu, os servidores da universidade que começam a ser lotados lá no museu, a gente conversa sobre eles, sobre a importância do museu, sobre o engajamento, sobre trabalhar às vezes no final de semana sem remuneração extra nenhuma, mas é um trabalho voluntariado. Então, a gente está tentando fazer com que as pessoas sintam esse amor e esse compromisso que nós temos e que isso seja mantido mesmo no futuro sem a nossa presença. Então a gente está tentando trabalhar sempre o grupo para com que o grupo se mantenha motivado, mesmo com todas as dificuldades, em tocar esse tipo de espaço. Não é para falar só de violência, não é só para falar de coisas negativas. A gente tem muita história boa e bonita para contar. Então a gente vai ter que trabalhar contando esse lado da história, até para as pessoas se sentirem motivadas e engajadas em ver o lado bom das coisas, né? Esse é um dos exemplos. Além do museu, a paleontologia, por exemplo, como as demais áreas, ela carece também de projetos no sentido nacional, projetos de um olhar especial para a área? Sim. O registro fóssil é muito importante, porque ele ajuda a gente a entender o passado, as mudanças climáticas, os grandes eventos catastróficos que aconteceram no passado. Então, estudar o fóssil não é jogar dinheiro fora, muito pelo contrário. É a gente tentar entender como foi a vida do passado para não deixar com que as coisas que aconteceram voltem a se repetir, ou tentar minimizar os efeitos daquilo que vai voltar a se repetir. Então, isso é muito importante. E a paleontologia precisa, sim, de recursos. A gente vem lutando para que o CNPq lance editais que favoreçam a pesquisa paleontológica. Porque mas é uma luta contra uma cultura. É uma luta contra uma cultura, sem dúvida nenhuma. Você vê um prédio recente, você vê uma construção nova e as pessoas não têm cuidado, o grande público termina depredando, não tendo cuidado com aquilo que é um bem de todos, uma praça que é reformada, uma escola que é reformada. Então a gente vê problemas grandes com os espaços contemporâneos. Imagina com aquilo que está normalmente enterrado e que já existe há milhares de anos. Se o que você está vendo, o que você está usufruindo de imediato, às vezes a cultura, de uma forma geral, a nível nacional, termina não guardando da forma correta, porque é um patrimônio que atende a todos. Imagina uma cultura voltada para aquilo que está extinto ou que já não existe mais há pelo menos 11 mil anos, 1 milhão de anos, 10, 100 milhões de anos. Então, fazer com que a cultura da população valorize esse tipo de pesquisa também não é fácil. Mas, de uma forma geral, a mídia ajuda muito, né? O cinema vem ajudando muito, porque todo mundo hoje é encantado pelas coisas da Era do Gelo e as pessoas, nós como somos crianças, uma das primeiras coisas que nós queremos ver e entender são os dinossauros. Então, de uma forma ou de outra, a própria mídia, quando volta a esses temas, ajudam as pessoas a entenderem um pouco do papel do paleontólogo e da importância que é estudar a paleontologia. Só para deixar bem claro, não há como explorar petróleo, por exemplo, que é a energia que ainda é o bem que, através da energia dele, move o mundo ainda, sem a presença dos paleontólogos, porque é um combustível fóssil, foi gerado pela decomposição da matéria orgânica e nas perfurações de poços de petróleo é retirada a cada determinados metros uma camada, uma amostra, porque alguns organismos que estão ali já fossilizados podem indicar a presença ou a ausência do hidrocarboneto, do petróleo. Então, o paleontólogo, por exemplo, ele é uma peça fundamental na indústria petrolífera. E o petróleo, ainda, infelizmente, é a principal fonte de energia que move o mundo. Dá para ver o quanto é importante o trabalho do paleontólogo. A gente está chegando na reta final e eu queria
que você fizesse um grande convite a todos a irem ao Museu de História Natural. Desde já se sintam convidados. O museu, como nós falamos, ele não é apenas a nossa casa, ele é a casa de todos, né? O museu pertence a todos, é um patrimônio da universidade, mas ele é um patrimônio que atende a população de uma forma geral. Então, que a população alagoana, que o visitante, que as escolas se sintam muito à vontade em nos visitar, porque vão ficar encantados com aquilo que nós queremos mostrar sobre Alagoas e sobre o Brasil. E, além disso, nós temos programações especiais. Agora, em outubro, nós teremos, no dia 26, o nosso Halloween. Então, nós iremos abrir na sexta-feira, de manhã até meia-noite, e com o tema voltado para o Halloween brasileiro. Isso em que dia de outubro? É uma sexta-feira, no dia 26 de outubro. Dia 26 de outubro. Né? O Halloween no dia 31, mas nós vamos antecipar. Então nós teremos uma programação muito rica, com jogos, com oficinas, com música e com a exposição que nós queremos. O pessoal de teatro da universidade vai estar lá no museu, caracterizando quem quiser ser pintado, né, com fantasias e coisas desse tipo. Então, se quer conhecer o museu e quer uma oportunidade muito boa, pode ser no dia 26, pode visitar antes. O museu está aberto a semana inteira, né, de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde. Então, se sintam à vontade em visitar o Museu de História Natural. E querem um motivo maior ainda, venha visitar a gente no dia 26 de outubro, que é o nosso Halloween. Lembrando que o Museu de História Natural da UFAL fica localizado em frente à Praça da Faculdade, ali no Prado, Perfeito. Não é isso? E que é aberto ao público, não tem nenhuma taxa, não é isso? Não, nenhuma taxa, nós não cobramos a entrada do público. Pois bem, eu estou aqui com o Jorge Luiz Lopes, ele que é diretor do Museu de História Natural da UFAL, que eu agradeço. Muito obrigado, viu, Jorge? Nós aqui agradecemos a oportunidade, Wendel, porque é muito importante divulgar o trabalho que está sendo feito e são vocês que realmente têm nos ajudado muito as pessoas entenderem e ver a relevância desse tipo de equipamento cultural. Muito obrigado, a gente agradece também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.